Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos corrigir mais uma questão do simulado 2 do PISME. Espero estar contribuindo com o estudo de vocês. É uma questão do módulo 2. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Se f de x é igual a cosseno de x e g de x é igual a tangente de x, com x pertencendo ao intervalo que vai de 0 a π sobre 2, qual é o valor de seno de x, sabendo que f de x é igual a g de x? Então, nós temos aqui que f de x é igual a g de x. Eu sei que o f de x é dado pelo cosseno de x. E o g de x é dado pela tangente de x. Então, a gente tem que resolver essa equação. E agora, como que a gente vai resolver essa equação? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que tangente de x é seno dividido por cosseno. Então, primeira coisa. Então, vou colocar aqui, cosseno de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu tenho, então, cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado de x é igual a seno de x. E agora, eu tenho que, então, sumir com esse cosseno ao quadrado e transformar ele em seno. Ou sumir com o seno e transformar ele em cosseno. Uma outra relação que eu preciso lembrar é essa. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado. O seno troca de mesmo, troca de sinal. Então, eu sei que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado. Então, eu vou tirar o cosseno ao quadrado e vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Esse seno eu vou trocar de lado, vou trocar de sinal. E isso fica igual a 0. Só organizando aqui, eu vou deixar assim, menos seno ao quadrado de x, menos seno de x, mais 1, igual a 0. Como o primeiro termo aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1 ainda. E vou trocar todos os sinais. Então, vai ficar seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Beleza? Eu tenho, então, a gente resolver essa equação. E ela é uma equação do segundo grau. Como assim uma equação do segundo grau? Imagina o seguinte. Aqui tem seno de x, aqui também tem seno de x. Então, eu vou retirar o seno de x e vou dar um jeito de colocar y no lugar. Vamos abrir um espacinho aqui. Então, eu vou retirar o seno de x e vou colocar y no lugar. Então, tira esse seno de x, coloca y no lugar. Ah, mas estava elevado ao quadrado, então o quadrado continua. Tira esse seno de x, coloca y no lugar. Menos 1 igual a 0. Bom, essa equação a gente sabe resolver. É só jogar aqui no delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é 1. O a também é 1. E o c é menos 1. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1. Menos vezes menos mais. E 4 vezes 1, 4. Então, nosso delta aqui vai valer 5. Eu vou agora para a fórmula do x, que não é mais x porque eu estou na variável y. Então, é a fórmula do y. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, y é igual ao menos da fórmula. O b é 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é 5. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o y' pode ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o y duas linhas pode ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, esse é o valor de y e esse também é o valor de y. Aí eu vou lembrar o seguinte agora, olha só. Eu sei que o seno de x é igual a y. Então, eu sei que o seno de x é igual a y. E o y pode ser isso aqui. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o y também pode ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. E a pergunta do exercício foi: qual é o valor do seno de x?
encontramos dois resultados. Um a gente vai jogar fora. Por que a gente vai jogar fora? Porque o x é um arco do primeiro quadrante. E um arco no primeiro quadrante tem o seno maior que zero. O seno é positivo. E aqui no caso, esse valor vai ser negativo, né? Porque eu vou juntar menos 1 com menos raiz de 5, vai ficar negativo. Na hora que eu dividir por 2, vai continuar negativo. Então, o seno de x só pode ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou raiz de 5 menos 1 sobre 2. Ficamos aqui com a alternativa letra C. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Até a próxima.